Olá, mulheres! Estamos aqui com o nosso terceiro vídeo. Se você não viu o primeiro nem o segundo, corra para ver o primeiro, para ver o segundo, para entender sobre o que é o terceiro. No primeiro a gente falou sobre equilíbrio, no segundo a gente falou sobre ferramentas que a gente pode aprimorar para a nossa vida ficar equilibrada. No segundo a gente falou sobre a principal das ferramentas, que é o mindset, mudança do nosso mindset. Nesse terceiro vídeo, a gente vai agrupar, a gente vai fazer essa primeira série de vídeos, que eu acho que são 3, se não me engano. Então tem esse mais 2 que são específicos pro caso de você ter percebido que você tem um desequilíbrio, a sua vida está um pouco desequilibrada no que tange a volume de atividades. Então, se você está sobrecarregada, com muita coisa para fazer, esse vídeo vai te ajudar, esses vídeos vão te ajudar. Esse primeiro é sobre gerenciamento de tempo. Novamente, eu preciso dizer que, embora eu goste muito de mim, as ideias não são minhas. Elas foram extraídas deste livro aqui, A Cura do Burnout, da Emily Ballesteros. Eu não estou fazendo propaganda do livro para compra, porque se tivesse, não faria o vídeo, né? Mas as ideias são dessa psicóloga chamada Emily Ballesteros. E ela começa a falar sobre gerenciamento de tempo, dizendo que é impossível, é a frase dela, tá? É impossível ter uma vida equilibrada sem controle do nosso tempo. Então, eu não vou dizer que é impossível, tá bom? Mas eu acho que eu concordo com ela. Não tem como ter uma vida equilibrada se a gente não gerencia bem o nosso tempo. Se a gente deixa as coisas acontecerem assim, por acaso. Não tem como ter um mínimo de organização. E para desenvolver essa afirmação, ela diz que tem... como é que você sabe se você gerencia bem o seu tempo? Primeira coisa, se você é produtivo no seu tempo, no seu gasto de tempo, você é produtiva, você consegue organizar as coisas que você tem que fazer. E por último, tem proteção de tempo livre? Ou absolutamente todos os momentos do seu dia, da sua semana, do seu mês estão investidos em algo? Porque se está, aí a gente já tem um desequilíbrio que precisa ser corrigido. Além disso, ela fala que gerenciar mal o nosso tempo é sinônimo de ter um senso de progresso deficitário. Então, quando eu penso sobre as muitas coisas que eu faço, eu tenho um senso de progresso? Eu sinto que eu estou progredindo no que eu estou fazendo? Ou eu acho que eu caminho uma milha e aí volto, fico parada, não consigo ir além? Então, é esse o parâmetro que a Ballesteros usa para a gente começar a perceber se o nosso gerenciamento de tempo é bom ou se ele é ruim. E aí começa a parte mais interessante, né? Como é, então, que eu faço com que o meu tempo seja gerenciado de maneira eficaz? Como é que eu gerencio o meu tempo bem? Ela dá 3 sugestões que eu pude absorver, né? Essas 3 sugestões são: a primeira, priorizar; a segunda, gerenciar as condições; e a terceira, executar. A primeira delas, que é priorizar, ela usa uma matriz que eu vou mostrar para vocês, que é a matriz de Eisenhower. Não sei se dá para focar bem. Eu ia fazer esse quadrinho, só que eu tô de férias, então eu não tenho material para fazer isso. Então tenta focar bem aqui, ó, Ayrton. Vê se dá para ficar claro. Essa é a matriz de Eisenhower. Vocês estão vendo? Deu para ver? Dá um print da tela, se você tá vendo o vídeo, dá um print para ver, tá bom? Vocês estão vendo que são 4 quadrantes. Nesse primeiro quadrante aqui, ó, nesses 2 de cima, tem o que é importante. Nos 2 de baixo, o que não é importante. Nos 2 de cima você tem, na primeira coluna, o que é urgente; na segunda coluna, o que não é urgente. Então, para resumir,
Qual é a minha prioridade? É esse quadrante aqui. Então, a minha prioridade precisa ser o que é importante e o que é urgente. Se é importante, mas não é urgente, não é minha prioridade. Se não é importante, mas é urgente, também não é minha prioridade. Está aqui no primeiro quadrante. Então, você começa a pensar sobre isso, a pensar em quais são realmente as suas prioridades. Então, tem a matriz de Eisenhower para ajudar a gente a encontrar quais são as nossas prioridades. A gente pode pensar também em blocos de tempo. O que é isso? Nesse primeiro momento do meu dia, eu vou me dedicar a fazer a comida da minha família. Nesse segundo bloco, eu vou me dedicar a cuidar das contas da casa. Nesse terceiro bloco, eu vou me dedicar a fazer o planejamento do meu próximo mês. Se você é uma mulher que tem uma profissão, que exerce um trabalho remunerado, então talvez o seu primeiro bloco seja cuidados pessoais. O segundo bloco seja, no meu caso, professora, dar aulas na escola. Aí vai ser um bloco maior, que pega das 8 às 14, por exemplo. No meu terceiro bloco, estudar para, sei lá que objetivo você tem. Quarto bloco, caramba, um quarto bloco. Se existe o quarto bloco, você vai colocar quantos blocos tiverem de ser colocados. Então, quarto bloco, preparar, sou pastora também, digamos, preparar o sermão da semana que vem. Último bloco, fazer o devocional diário. Então, depende, as nossas vidas são diferentes, as nossas demandas são diferentes, então você pode organizar a sua vida em blocos. Então, matriz de Eisenhower, essa organização em blocos e aquela maneira que eu não conhecia antes, essas duas maneiras de organização de tempo. Aqui eu utilizo a de lista. Então, se você pegar o meu celular, eu tenho no bloco de notas listas de do que fazer. No meu caso, listas do que fazer. E o que eu achei muito legal que a Ballesteros ela sugere é a gente não apenas ter uma lista, mas ter sublistas, em que na primeira lista, que é a minha lista dos afazeres, eu coloco o que é prioritário, eu não posso deixar de fazer. E aí eu tenho uma segunda lista, que é a lista de secundários. Então, se der tempo, eu preciso fazer isso aqui. E tem uma terceira lista, que é uma lista de afazeres futuros. Isso daqui eu quero fazer, eu preciso fazer, mas pode esperar. Então, eu coloco nessa terceira lista, que é a lista de futuro. Essas são sugestões de como você pode desenvolver o priorizar das suas atividades. O que você precisa, em que você precisa investir o seu tempo, em que você quer investir o seu tempo. Então, priorizando. A maneira como a gente, é bom pensar durante todo esse momento, que a maneira como a gente gasta o nosso tempo, ou quer gastar o nosso tempo, precisa estar alinhada com os objetivos que a gente tem. Quais são os meus planos? Quais são os meus objetivos? As minhas prioridades se alinham com os meus planos, com os meus objetivos? Porque se não se alinham, a gente tem um super problema. A gente precisa que o nosso gasto de tempo, investimento de tempo, vá ao encontro das nossas metas. Senão a gente não chega a lugar nenhum. A segunda dica que ela dá é o gerenciamento de condições. O que é isso, gerenciamento de condições? É a gente parar, se observar e pensar o que favorece mais o desempenho do meu trabalho. O que é que me faz manter o foco para eu ter mais eficácia nesse tempo que eu estou devotando a essa determinada tarefa. Ela diz, por exemplo, que é muito melhor eu colocar 100% do meu foco em 1 hora de trabalho do que colocar só 30% e ficar 3 horas. Se eu fico, eu estou aqui tentando estudar, então vou dizer o meu caso. Eu estou aqui tentando estudar e aí chega a minha mãe e diz que eu preciso fazer o almoço. Então,
eu tenho que fazer o almoço. Então eu paro o que eu tô fazendo, eu vou lá, eu faço o almoço, depois eu volto para estudar. Aí eu tô ali 20 minutos estudando, volta a minha filha e diz: mamãe, preciso trocar a fralda. Aí eu paro o que eu tô fazendo, porque eu tenho que trocar a fralda da criança, né? E aí eu troco a fralda e daí eu volto. Eu tô fazendo pausas, entendeu? Que tiram o meu foco. E aí isso gasta mais da minha energia e gasta mais do meu tempo. É melhor eu dedicar um tempo, se eu conseguir, obviamente, em que eu vou me dedicar 100% naquela tarefa, mesmo que seja por um tempo menor, do que dividir isso em várias etapas. Finalmente, a terceira coisa que ela coloca que ela sugere é que a gente execute o que está lá na nossa lista, o que é a nossa prioridade. E tem dois grandes inimigos desse executar. O primeiro grande inimigo é o perfeccionismo. Eu nunca acabo o que eu estou fazendo porque ele nunca tá bom. Então eu tô sempre, digamos que eu tenha que redigir um texto e o meu texto nunca tá bom. Eu deixo meu texto lá, aí depois ao invés de passar para o próximo capítulo, eu volto e eu tento refazer um texto que já estava pronto. Ora, vamos adiante, não precisa ser tão preciosista. O outro inimigo de que ela fala é o oposto, né? A procrastinação. Então, eu evito ao máximo começar a minha tarefa. E porque eu evito ao máximo começar, eu vou sempre deixando para a última hora, eu gasto o meu tempo de maneira indevida. Eu vou empurrando com a barriga. E aí isso acaba pressionando, porque eu não fico contente, porque eu não estou fazendo nada que seja frutífero, não alcanço o meu objetivo, enfim. Não ser perfeccionista e não procrastinar também. Finalmente, dentro dessa execução, tem que fazer, então vai, faz logo e faz bem. Tendo isso em mente, a sugestão dela nesse momento de fazer a tarefa, desempenhar a tarefa, é prestar atenção a que momentos do dia te favorecem também em termos de energia. Então, por exemplo, energia física mesmo. Se eu deixo, vou usar o devocional, tá bom? Então, fazer um devocional. Aquele devocional clássico. Eu tenho um livro de estudos, e aí eu tenho a minha Bíblia, e eu tenho um louvor que eu quero escutar, talvez eu faça alguma anotação, então eu tenho um caderninho. Em que momento do meu dia eu faço o meu devocional? Ora, se uma das minhas prioridades nesse momento da minha vida é crescer espiritualmente, então eu preciso dedicar um tempo que não seja de cansaço para o meu devocional. Se eu acordo super cansada, amanhã não é o momento mais indicado para eu fazer isso. Talvez eu possa fazer outras coisas durante esse período da manhã, porque essa não é a minha prioridade, entendeu? A minha prioridade é fazer o meu devocional. E aí eu percebo que eu tô com força total na hora do almoço. Ao invés de sentir sono, não, depois que eu almoço, me alimento, eu tô ali. Esse é o momento de fazer o meu devocional para ter mais atenção. Ou talvez seja antes de dormir, ou não sei, prestar atenção a si própria e tentar distribuir as tarefas que a gente tem de fazer de acordo com a energia que essas tarefas pedem. Então, vou dar outro exemplo. Eu leio para minha filha. Em que momento do meu dia eu vou criar o hábito da leitura com a minha filha? Será que é de manhã, antes de ir para a escola, quando eu tenho que correr para conseguir me arrumar e arrumar uma criança pequena, fazer o café da manhã, vestir o uniforme, pegar todas as coisas, sair? Então, talvez o momento da manhã não seja o momento mais indicado para eu fazer a leitura para minha filha. Talvez o momento mais indicado seja assim que a gente chega da escola, ou seja antes de dormir. Então, é você observar a sua rotina e ver como você reage a cada uma das tarefas que você tem que desempenhar. Tá bom? Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Para mim foi muito proveitoso reorganizar as minhas listas de atividade.
e pensar que o próximo sobre o qual a gente vai falar, que é colocar limites, tá muito ligado a como a gente gerencia o nosso tempo. Deus te abençoe e até logo. Tchau, tchau.